Aleluia, glória a Deus. Quem está bem feliz com o Senhor, dê um aplauso a Ele, bem forte. Glória a Deus. Eu tenho o privilégio de estar aqui aos domingos e eu quero transmitir isso para você, para que você anseie por estar à mesa do Senhor. Vejam, amados, se nós perdermos a perspectiva da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, nós já estaremos fadados à derrota. Porque a nossa visão, ela tem que estar nos céus, independentemente dos nossos projetos, dos nossos planos, das coisas que temos por realizar. Agora, enquanto estamos nessa terra, se faz necessário nós olharmos para o lugar onde nós habitamos com carinho, com responsabilidade, com zelo. Veja bem, quando você olha para a sua casa, ou você que tem uma chácara, ou trabalha numa chácara como o Serginho faz, você olha para aquele lugar, você não vê como uma desgraça, você vê como o lugar do teu ganha-pão, do teu sustento, mas você vê também como um lugar que o Senhor deu para você passar os teus dias. E assim, quando nós olhamos para a nossa nação, e às vezes não nos importamos, quero dizer para vocês, o que mais me dói na alma, o que mais me corrói o coração, é saber de igrejas que não estão nem aí pela causa da nossa nação. Até por isso, eu fiz questão de colocar, e coloquei no grupo da Associação de Pastores, dizendo que nós vamos fazer a nossa parte, que ainda que outras igrejas não se importem com essa causa, ou achem irrelevante, a relevância das coisas nós vamos aprender quando nós nos depararmos com as circunstâncias contrárias. Daí nós vamos lembrar, sabe aquele camarada que lembra de Deus, ou aquela mulher que lembra de Deus, ou lembra de Jesus, quando vai no supermercado, ou vai na feira, daí diz, meu Deus, Jesus. E agora imagine quando se depararem com um acidente, um incidente, situações como nós temos visto aí nas nossas rodovias. Estava falando agora há pouco, Serginho, a necessidade de nós irmos lá orar, porque 2 acidentes aconteceram em menos de 15 dias, com mortes fatais, ali próximo na rodovia, próximo da casa dele. É claro, negligência, fazendo racha pelo que se levantou, mas o espírito de morte está ali. Há uma sede de sangue inocente. Então, eu e você temos que nos colocar na brecha. Terça-feira eu desafiei, há um desafio a nível nacional, não fui eu que desafiei, foi um líder de uma congregação da Igreja Sara Nossa Terra, até já esteve em Pato Branco, eu o conheci, já assisti ministrações com ele fora, tanto aqui como fora, e sei que é uma igreja séria, e eles estão fazendo essa convocação. Quantos figurões, gospels, vão topar esse desafio? Creio que não todos, mas eu e você vamos topar esse desafio, amém, queridos? Por quê? Porque é o momento de nós, de forma coletiva, todas as noites, a minha oração, ela é chegada aos céus em favor do Brasil. Mas assim, eu quero estar de forma coletiva, rogando ao Senhor. Então há um desafio para que na terça-feira, a partir das 21 horas, nós entremos em entrega, em consagração, em jejum. Aqueles que trabalham no pesado, aqueles que enfrentam alturas, aqueles que vão viajar, que têm dificuldade de jejuar durante todo esse período, porque nós vamos entregar o jejum a partir das 21 horas de quarta-feira, quando voltarmos para casa.
Então tragam, vai ter umas balinhas ali distribuídas, até para a gente poder se comunicar, estar mais perto, umas balinhas de hortelã. Assim, porque nós vamos estar sem o alimento. Se você puder fazer essas 24 horas, ou até mais de 24 horas, até você voltar para casa e tomar a tua sopinha, ou quebrar o jejum, maravilha. Eu vou pedir ao Senhor que me dê graça para eu fazer isso. Se você não puder, pelo menos uma parte do seu dia, consagre ao Senhor. Se você puder, pelo menos, eu vou tomar o café da manhã e o resto do dia eu vou entregar ao Senhor, maravilha. Se você não puder, vai tomar o café e vai almoçar e só vai voltar para casa uma meia perna de um jejum, maravilha também. O importante é que você venha aqui na quarta-feira, a partir das 18 horas, 6 da tarde. Aliás, deixa eu lançar um desafio para você, para os que gostam da oração. Ao meio-dia de quarta-feira, venha almoçar aqui. Venha entregar o teu almoço. Você que não vai almoçar na quarta-feira, vem aqui. Nós não teremos a equipe de louvor na quarta-feira, até porque não há como requisitá-los. Mas à noite eles estarão aqui. O Jorge estava comentando comigo que nós fazemos em forma de turnos. Então não vai ser aquele louvor, todo time como estava aqui, mas alguém vai estar nos conduzindo numa adoração, e os líderes, ou quem gosta e tem essa disposição, essa ousadia, esse desprendimento para vir aqui pegar o microfone, aliás, nós vamos fazer aqui embaixo. Aqui estará quem estará nos conduzindo em adoração. Nós vamos clamar pelo Brasil. Nós vamos pedir perdão pela idolatria, por ter colocado um ídolo, dizendo que é o Deus da nossa nação. Nós vamos pedir perdão pelo ocultismo, que se faz uma apologia desde o governo, essa cultura maligna que o governo promulga existir e apoia e paga, para promover o ocultismo na nossa nação. Então nós vamos estar na brecha, pedindo perdão pela corrupção, pedindo perdão pelo homicídio, pelo roubo, pelo assassinato, pelo homicídio tão forte na nossa nação. Então, você é uma pessoa convocada. Agora, se você não quiser vir, é um direito seu, mas, queridos, tudo isso será anotado na agenda do Senhor. Qual foi a nossa disposição? Claro, tem pessoas aqui, tipo o Dirley, eu olhei para a cara dele, agora vou falar, mora lá em Vitorino, ele já vem para a célula, ele já vem no culto, de repente fica dispendioso para vir, não tem como a gente querer que ele esteja, mas se ele desejar é bem-vindo. Agora nós aqui da cidade, queridos, quem mora em Curitiba, viaja 30 quilômetros para estar na igreja, e está constantemente pelo comprometimento, pela sede e pela fome. E deixa eu aproveitar e falar de um post que eu vi essa semana, que me mandaram, ou eu vi no Facebook, não lembro, porque eu vejo as coisas assim rapidamente, e estava escrito assim: se você for não vou falar o nome do que serve, refeições, se você for lá no EMEC, daí o resto, vocês sabem? Se você for lá e 10 vezes, ou uma vez que outra, der 10 vezes que eles não te atendam bem, você uma hora depois você acaba voltando de novo. Mas se você vier na igreja e alguma coisa, algum mal-estar te acontecer, é capaz de você não voltar mais. Então isso define onde a nossa fome tem buscado alimento. Onde o nosso estômago espiritual deseja, se é nas coisas naturais ou é nas coisas espirituais. E nós, como o Alceni projetou ali Romanos, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que andar nele. Então, receba, sinta-se convocado. Na quarta-feira, a partir das 18, eu vou pedir para que os músicos já saiam do seu trabalho e venham para cá para estar o mais breve possível conosco, e os que podem já saiam do trabalho e venham para cá, porque a convocação é para nós estarmos às 18 horas. Sabe por quê, queridos? Porque a idolatria às 18 horas faz oração para ave, você sabe o resto, e nós temos que
fazer oração desagravando o coração de Deus por causa dessa ação maligna. Amém, amados? Glória a Deus. A pastora Nair mandou um recadinho. O pastor lembra de avisar que até quarta-feira nós vamos disponibilizar os ingressos para adquirir o que vai ser servido na festa de sábado. Então, se você quiser na quarta, a Nair vai estar aqui, com certeza, você já pode pegar com ela. E lembrando de Nair, a minha esposa mandou recado, que eles estavam atravessando a fronteira da Argentina com o Brasil, às 18 horas. Então, eles ainda estão vindo, estão a caminho, né? Então, a minha e a tua oração seja para que elas, assim como foram cuidadas durante todo esse tempo, cada centímetro do trajeto, elas sejam abençoadas em tudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero chamar então as criancinhas aqui, as corajosas que vieram, para nós orarmos por elas. E o prof já está com todo o seu equipamento preparado para abençoar cada uma dessas amadinhas. Vem mais um pedaço de gente aí, glória a Deus, correndo. Pai, nós abençoamos cada uma dessas crianças, te clamamos, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor abra o entendimento delas mais uma vez, para receber a porção que o Senhor tem preparado para cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Eu vou procurar ser mais breve, porque tem uns homens que eles vieram debaixo de decreto, né? Porque uns estão com olheira, né, Favinho? De saudade da esposa, né? E outros passaram a noite orando. O Yuri disse que orou numa das noites até as 4 da manhã, né? Porque ia para a cama, não enxergava a Simone e voltava a orar. E noutra noite orou até as 6 da manhã, né? Não, é porque ele disse que um dia eu sei que tem muito a ver com a Simone, né? Que olhava para a cama, dava aquele choratel, voltava para o lugar para orar, salinha de orar. Mas ele disse que ele tinha um desejo de fazer uma vigília solo. E nesses dias ele conseguiu fazer isso. Glória a Deus por isso. Então esse é um desafio que nós temos que ter também, de vez em quando as nossas esposas viajar, que é difícil, né? Geralmente é os homens que viajam, mas queridos, eu quero dizer que eu fiquei muito, muito feliz por elas toparem essa jornada, essa aventura, de estarem em Buenos Aires. Quantos aqui foram para Buenos Aires? Levante a mão. Poucos, só os, o abençoado, aliás, está de parabéns, passou no concurso público ali da prefeitura, glória a Deus. Ele disse, olha, aplaudir o Senhor. Ele disse, pastor atendiente de caixa de supermercado, nunca mais. Para, eu sou servidor público. Parabéns. Mas assim, queridos, mulheres que nunca saíram fora do país, a não ser ir no Paraguai, em Cidade del Este, uma vez que outra. Outras que nunca viajaram de avião. Então eu fiquei muito feliz, e elas lá tipo madames, em frente à Casa Rosada, tirando foto, passeando de barquinho no rio, não sei que rio que é lá, deve ser o Rio das Lágrimas, porque a Argentina sempre chora quando joga com o Brasil, e outros lugares assim tão belos, num restaurante chique que eles estavam lá, que por favor, além do tango que ainda assistiram, que é cultural lá, mas assim, depois elas foram para o congresso, o Senhor promoveu toda aquela limpeza e se tornaram totalmente guardadas, e vêm ungidas, né? E aí desafiei os homens que preparassem um banquete para as mulheres virem, né? E elas vão ser surpreendidas com cada uma das casas. Chegar lá e está o banquete, e o marido vai chegar depois. Então, estou bem feliz. Deixa eu falar para vocês, antes de falar do texto que eu vou ministrar hoje. Esse é o meu sentimento, possivelmente seja o teu.
quando um assunto vai ser abordado da palavra de Deus, tem alguns sentimentos que passam nos nossos corações, e um deles é: eu já conheço esse texto. O outro é: vai falar sobre esse texto? E o outro é: eu quero ver o que ele vai falar sobre esse texto. Então, diga para quem está ao seu lado: prepara o teu coração abençoado. Por quê, queridos? Porque para mim, eu quero dizer para vocês, é tão precioso, quando eu vou assistir uma ministração de alguém, ou vou em algum culto, né? Como eu estive lá no Rio Grande do Sul, e a pessoa pega a palavra, e o Senhor dá para ela algo especial naquela palavra, e quando eu estou orando, e o Senhor ministra para eu continuar falando, especialmente em razão do que nós estamos passando nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a nível mundial, mas especialmente na nossa nação, porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ou lembrar vocês: se continuar essa oposição contra tudo que nós temos de benefício do exterior, para nós virarmos uma Cuba é da noite para o dia. Se cortarem, aí alguém comentou que foi num salão de beleza, e lá tinha uma venezuelana, e ela disse que lá eles nem utilizam mais cartões de crédito, por causa das sanções. Então, se os abençoados, se é que dá para chamar assim, continuarem com essa oposição, nós vamos sofrer, nós nem fazemos ideia do que vai acontecer. Então, por isso, eu e você precisamos nos colocar na brecha cada vez mais. Então, eu insisto na medida que eu trago uma palavra, trazer um alerta para você entender: puxa, o pastor tem razão, eu já devia estar orando pelo Brasil todas as noites, há muito tempo atrás. E para nos despertar, sabe, amados, a entender que estamos defendendo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, e nós mesmos, para nós não sofrermos o que está por vir. Então ele vai projetar lá para nós, segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que diz assim, e essa é a palavra que você vai dizer: quero ver como ele vai falar. Certa vez, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga: uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado das vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta, e sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si e seus filhos, e estes chegaram às vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos, e vivei do resto. Muitas vezes foi ministrado dessa palavra, falando a respeito de vasilhas vazias, do momento em que para o azeite, do milagre que aconteceu. Mas o Senhor trouxe ao meu coração um sentimento em vista do que nós estamos vivendo nesses dias,
que esse texto, a bem da verdade, queridos, ele começa, até estive com alguns dos homens, né, dos que estão solteiros na sexta-feira, estive com os mesmos no sábado, ou com alguns pelo menos, nos reunimos. Esse texto, ele começa falando de uma tragédia, diga tragédia, tragédia da qual ninguém está livre. Veja, eu falei agora há pouco que alguns acidentes aconteceram aqui na BR-280, tragédia, famílias que ficaram sem pais, mães que ficaram sem filhos, e às vezes nós ficamos pensando, caiu um avião em tal lugar, você ouve no noticiário, parece que é uma notícia corriqueira. Não, queridos, é uma tragédia. Alguém foi assassinado no Rio de Janeiro, se tornou rotina, mas não deixa de ser uma tragédia. O que significa dizer que nenhum de nós estamos livres de uma tragédia. Por que há uma certa segurança em nós? Porque nós nos recolhemos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, amém, amados? Eu gosto por demais desse versículo, do primeiro versículo do Salmos 91, mas assim, eu quero começar dizendo que nessa tragédia aconteceu a morte de um chefe de família, um chefe de família que deixou uma esposa e 2 filhos que estavam por criar. Agora eu quero chamar a tua atenção para nós considerarmos que todo esposo, todo pai, ele representa para a sua família a figura do equilíbrio, e muito mais na época em que mulheres sem maridos, elas não eram bem vistas, mulheres sem filhos não eram bem vistas, e aqui, além de perder o esposo numa morte que não diz como, estava propenso a perder os filhos. Então, o marido, o esposo, ele representa o equilíbrio dentro da casa, como também ele representa o sustento e o amparo e a provisão. E de repente pode passar pelo seu coração, o coração de alguém aqui, dizendo, mas eu não tenho esposo, eu não tenho marido, o meu esposo ou a minha esposa se foi. Mas deixa eu dizer para vocês, até o final dessa palavra você vai compreender onde está a tua segurança e o que ficou para você se beneficiar nesses dias, amém, amados? Onde você vai se segurar, porque esse chefe de família, além das responsabilidades, diga responsabilidades, ele ainda deveria ser alguém que estava enfrentando uma enorme crise financeira. Agora eu quero abrir um espaço nesse aspecto também. Quinta-feira, dia 16, já tenho preparado, eu e o Yuri, eu preparei o esquema todo, passei para ele é o cara que consegue desenvolver lá, tem essa habilidade, já passou para mim, eu já tenho preparado para na quinta-feira, dia 16, nós falarmos aqui sobre gestão financeira. Como você, mesmo não sendo rico, ser uma pessoa próspera. Os que olharem para você, os vizinhos que olharem para você, as pessoas que trabalham com você, o lugar onde você estuda, enxergarem você como uma pessoa próspera. E você vai perceber também que eu vou abordar onde tem pessoas que têm muitas posses, ou tem posses que dá para os netos viverem, mas que se olha na cara deles, são pessoas paupérrimas, são muito aquém de pobres, são paupérrimas, então não são prósperas, e nós precisamos experimentar isso. Então, coloque na tua agenda, dia 16, naquela semana, não haverá célula para estarem aqui. Aliás, nessa semana que vem, se você quiser suspender a tua célula e dizer, abençoado, você está liberado para clamar pelo Brasil. Quando você estiver trabalhando, onde você estiver, você está liberado para clamar pelo Brasil nessa quarta-feira. Então você não precisa vir para a célula, você vai lá na igreja, nós vamos nos reunir a partir das 16 até as 21 horas, para nós levantarmos esse clamor. Então, essa pessoa certamente ela enfrentara uma crise financeira, razão pela qual
ela deixa para os seus familiares, claro que a contragosto, ela deixou uma herança de uma dívida impagável. Diga, dívida impagável. A dívida impagável, só para nós entendermos o contexto, tinha a ver com o decreto de nós irmos para o inferno. O pecado que pesava sobre os nossos ombros era uma dívida impagável. E Jesus veio e se ofertou para pagar essa dívida e abrir o acesso para nós podermos nos acharmos como filhos do Deus Altíssimo, como nós somos hoje. Então, mas assim, tinha essa dívida, tinha essa herança que pesou sobre a vida daquela viúva, que pesou sobre a vida daquelas duas crianças, eu creio assim. Mas contudo, amados, eu quero trazer para você entender um pouco melhor. Tem um ditado que diz que não há nada que seja tão ruim que não possa piorar. Além da dívida que deixou, para que acontecesse a quitação dessa dívida, o credor estava requerendo o resgate dos dois filhos. Ou seja, se já havia uma tristeza do luto pelo chefe, pelo provedor, por o sustentador da casa, ainda ela corria o risco de ficar sem os filhos. Lembrando, vamos lembrar, refrescar a nossa memória, que especialmente na época antiga, os filhos, eles eram gerados com uma visão de sustento, para a família. Eles seriam os que iriam abrigar os pais na velhice. Agora você pode pensar uma mulher que perdeu o esposo, ainda lhe seria retirado a esperança do sustento e da segurança que estava sobre a vida dos seus filhos, e agora eles estavam sendo levados como escravos, como servos de uma pessoa estranha. Ou seja, em outras palavras, a mãe nunca mais ia ver os seus filhos. Já estava escrito, em razão do que aconteceu, que ela não mais viria o seu esposo. E ainda, fora isso, estava o decreto de que ela não iria ver mais os seus filhos. Então, o que eu quero trazer ao teu coração é que, diante de uma situação como essa, é humanamente impossível nós não nos depararmos com o medo. Diga, medo. É impossível uma situação como essa não chegar no coração de uma mulher como aquela, ou não chegar nos nossos corações o pavor, não chegar nos nossos corações o desespero, até mesmo sentimento de morte. Que eu creio que tudo isso passou pelo coração daquela mulher. Agora, como que seria possível nós revertermos um quadro como esse nos dias de hoje? Se nós nos deparássemos com uma situação nos dias de hoje, uma tragédia nessa magnitude, como nós iríamos reverter? Queridos, deixa eu começar dizendo, escute bem isso, põe isso no teu coração. Por mais terrível que seja uma situação, por mais terrível que seja uma circunstância que nós estejamos enfrentando ou que venhamos a enfrentar, entenda bem isso, se posicione como homem e mulher de Deus. Por isso que eu costumo dizer, quando nós nos deixamos ser conduzidos só pela religiosidade, eu sou um cristão, mas um cristão nominal. Eu não sou um cristão dado à palavra. Eu não sou um cristão dado à oração. Eu não sou um cristão conectado com os céus, como o Yuri resolveu. Eu vou ter um tempo de vigília. Tem muitas pessoas que quando tem um tempinho vai fazer coisas ocultas, ou quando está sozinho. Então, quando eu compreendo que eu estou conectado com os céus, então, as circunstâncias difíceis, as circunstâncias contrárias, as situações, as tragédias que quem sabe eu venha enfrentar,
o Senhor, Ele vai me dar graça. Ou seja, quando cada um de nós, no nosso dia a dia, nós nos mantemos numa postura correta, diga postura correta. Sabe quando eu e você somos aqueles dados ao reino de Deus, quando nós estamos envolvidos com aquilo que é santo, a nossa caminhada, essa postura, coloque bem isso no teu coração, isso se torna como uma semeadura. Flavinho gosta muito da palavra semeadura. Eu estou projetando em mim um plantio. O que eu estou plantando? A doce palavra de Deus, aquilo que me estrutura, aquilo que me norteia, aquilo que não me permite os meus pés resvalar, aquilo que não permite os meus olhos pecar. Então eu estou formando uma estrutura onde a riqueza dessa terra não é o que me conduz. O que me conduz é aquilo que eu tenho projetado para a eternidade. O que eu possuir nessa terra é para eu ser abençoado, para eu usufruir de tudo isso e abençoar os que estão à minha volta, não ser um apego. Então, em razão disso, se torna uma semeadura, diga uma semeadura. Essa semeadura, ela vai reverter, ou seja, muito mais que uma semeadura, é um plantio dentro de mim, como eu falei. Ela vai reverter em bênçãos e livramento, ou livramentos, na vida dos nossos amados descendentes. Deixa eu ver se você pegou o raciocínio. Quando eu tenho uma vida de retidão, quando eu tenho uma vida de santidade, quando eu sou envolvido no reino, quando eu estou conectado com o Senhor, eu trago um plantio para dentro de mim, e ao mesmo tempo eu lanço uma semeadura que se tornará como bênção e livramentos, ou livramentos para minha descendência. Foi o que aconteceu com esse homem. Eu quero que você atente bem para isso. Agora deixa eu trazer um aspecto a respeito desse personagem que deixou a sua família. A prova que esse chefe de família era uma pessoa íntegra, um homem de Deus, se acha no versículo 1, onde consta que ele era discípulo dos profetas. Era pouca coisa? Ele era discípulo dos profetas. Quem é discípulo de um líder, quem é discípulo de um pastor, agora ele era discípulo dos profetas. E alguém, o segundo aspecto desse homem, alguém temente a Deus. Veja o que está escrito no versículo 1. Certa mulher dos discípulos dos profetas. Aí depois diz, ela chega e diz para ele, Eliseu, meu marido, seu servo, morreu, e sabe que ele temia o Senhor. Discípulo dos profetas e alguém que temia o Senhor. Em outras palavras, conectado com o reino, uma semeadura em si, apto para deixar sementes em abundância para os seus descendentes. Vamos voltar um pouquinho então à questão da viúva. Essa viúva, em sua casa, embora ela estivesse focada no que ela estava focada e presa, ela estava focada e presa na dívida, o medo, o pavor da dívida. Ela estava focada na escassez, e não só isso, na iminência de perder os seus filhos. Agora veja, essa é a minha e a tua atitude, para você não perder a tua colheita, para você não deixar a semente morrer, ou a semeadura morrer. Ela recorreu ao profeta, e lembrou o profeta diante de Deus, quem foi o seu marido, e como ele foi um homem fiel e comprometido com o reino de Deus nessa terra. É como se ela chegasse
para o profeta, dizendo: o meu marido era um homem de uma colheita enorme, de um plantio enorme, de uma colheita enorme, e que deixou semeadura, e eu estou reivindicando essa semeadura desse homem de Deus, comprometido com o reino. Quantos querem ser vistos dessa forma? Esse é o maior legado, queridos, que as pessoas deverão recorrer de nós. Então, escute isso: diante dessas alegações da viúva, imediatamente o profeta discerniu sobre a entrega desse homem. Era um homem realmente entregue ao reino de Deus, sobre o comprometimento desse ex-marido. E logo ele compreendeu que esse ex-marido, ele conquistara para os seus preciosos galardões. Galardões que já seriam usufruídos aqui na terra. A Bíblia diz que na medida que nós nos entregamos para o reino dos céus, ainda que as pessoas não vejam, nós estamos construindo galardões que vamos receber diante do Senhor. Agora, esses galardões, nas nossas atitudes, se propagam sobre a terra na vida dos nossos filhos. Então, o profeta ele determinou que a viúva reunisse muitas vasilhas vazias. Por quê? Pois do pouquíssimo óleo deixado por aquele servo, a Bíblia diz, uma botija de azeite. Pode repetir comigo? Diga: uma botija de azeite. Foi o que aquele servo deixou para aquela família, com uma dívida enorme, mas tinha uma botija de azeite. A vida daquele homem foi uma vasilha cheia de azeite. A vida daquele homem representava botijas de azeite, mas ele deixou no natural algo que haveria de acontecer, uma transformação no futuro. Então, a Bíblia deixa bem claro que haveria de acontecer, a partir dessa botija de azeite, uma multiplicação, da qual, escute bem isso, não só quitaria a dívida daquela família, como eles teriam recursos em abundância para viver do que sobrasse todos os dias da vida deles, juntamente com os seus filhos. Quantos querem isso para as suas vidas? O que você vai deixar de semente para a próxima geração? O que você vai deixar de plantio para a próxima geração? Escute, queridos, não é errado você promover uma boa formação, colocar teus filhos numa universidade, eles se formarem, isso é correto. Não é errado você deixar uma herança, um apartamento, ou alguns bens, não é errado. Errado é você incutir no coração deles que isso é reino do mundo. É errado, não é errado, tem que usufruir, tem. Mas o que nós vamos deixar como semeadura no momento em que acontecer as tragédias, as dificuldades? Porque, como eu falava há pouco, nunca vai acontecer isso no nome de Jesus, mas se o nosso país se tornar uma Cuba ou uma Coreia do Norte, nada do que nós recebemos como herança se tornará nosso. Então, o que eu tenho que deixar de herança para a minha família é o meu neto chegar em casa e dizer: vovô, conta um pouco sobre a história de Elias. Como foi a história de Noé? Aliás, nós estávamos na casa do Adelir e foi abordado a respeito de alguns aspectos bíblicos, e eu falei para eles: eu me deleito em ouvir como cada um deles venceram, e cada um deles deixou um legado do qual até hoje nós usufruímos. Então, assim, o meu neto olhando, eu lendo a Bíblia, olhando eu orando, eu estou incutindo nele essa semeadura, eu estou deixando para ele um legado. A questão é, amados, que tipo de livramento ele vai ter no momento da dificuldade? Então, eu quero resumir o que eu descrevi há pouco, nessa passagem bíblica, dizendo que em tempos de crise, escute bem isso, em tempo de escassez,
É exatamente nesse momento que o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. O que é isso? Prenúncio de tragédia, prenúncio de desgraça. Ele está o tempo todo rodeando, mas nós sabemos da palavra e não nos posicionamos. Quem vai ser alvejado nos dias das dificuldades? Não será aquele que está com a arma na mão, não será aquele que tem o escudo da fé, aquele que tem o capacete da salvação, aquele que tem a couraça da justiça. Não será esse que os dardos inflamados do inimigo vão penetrá-lo, mas será aquele que está distraído, que está, qualquer tipo de onda me serve, meu barco está à deriva, eu não tenho um foco, eu não tenho um projeto, eu não tenho um rumo, a minha vida não estou esperando, na esperança da vinda do Cordeiro, estou desconectado disso, não sou uma pessoa da Bíblia, ou seja, tem alguns que dizem, eu sou da Bíblia, eu estou tanto com a Bíblia, eu estou com a Bíblia e não abro, ou seja, nem abre a palavra. Esses serão os alvejados. Por quê? Porque o inimigo está ao derredor, e ele é especialista, queridos, em promover, aí sim, o medo, o pavor, o desespero, o sentimento de morte, que foi o que eu falei no início. Quando nos deparamos com situações como essa mulher passou, é inevitável nós nos depararmos com esses sentimentos de medo, de pavor, de desespero, de sentimento de morte, de homicídio, de suicídio. Por quê? Porque é isso que o inimigo faz. Esse é o trabalho dele, por isso ele está ao derredor, para que esses aspectos sejam o que norteiem a vida da humanidade. Mas também, ele está sempre pronto para tomar as nossas preciosidades, que são os nossos filhos. Lembra que eu falei? O credor estava não só para reivindicar o pagamento da dívida, como não se podia pagar, o que ele ia fazer? Pegar os filhos. E é exatamente isso que o inimigo faz, tentando tomar os nossos filhos. Ei, homem e mulher de Deus, se eu e você não nos posicionarmos, se eu e você não levantarmos um clamor diariamente, como eu faço pelas minhas filhas, pelos meus netos e pelos genros e pela igreja, se nós não tomarmos essa postura, não nos colocarmos na brecha dessa forma, o inimigo vem para levar as nossas preciosidades, como aconteceu com essa mulher, tentando levar os filhos como escravos. Mas escravos do que, pastor? Já a escravidão, já aconteceu a abolição da escravatura, mas ele vai levar como escravo do vício, como escravo da prostituição, como escravo do crime, da drogadição, como escravo da promiscuidade. Ou seja, alguém que se coloca contra na ofensiva. Por quê? Porque se está como alguém preso aos cuidados do inimigo, evidentemente que vai andar segundo o comando do inimigo. A questão é, nós temos que lembrar, qual o cuidado que nós temos com as próximas gerações? Que visão eu tenho a respeito dos meus descendentes? O que eu vou deixar para eles no nível espiritual? Então, há uma questão muito importante para nós e relevante nesses dias. Se nós nos mantermos como pessoas tementes a Deus, que andam em santidade, eu vou colocar isso para você receber e dizer, ei, tudo aquilo que o pastor falou no domingo, se eu não estou andando nessas veredas, eu tenho que me deixar ser constrangido. Sabe, queridos, por quê? Porque os dias difíceis estão pré-anunciados. Então, se eu como pessoa, como homem ou mulher de Deus, não andar com temor a Deus. O que é o temor a Deus? O temor a Deus tem alguma coisa errada para fazer, uma palavra maldita para liberar,
uma infidelidade à disposição, eu não vou me sujeitar a isso, primeiro porque eu temo a Deus. Eu amo minha esposa, tenho um carinho por ela, mas eu sou ser humano, passivo de uma tragédia dentro de casa. Eu não vou agir de forma ilícita porque estou sozinho, a minha esposa está 4, 5 dias fora, porque eu a amo, mas primeiro porque eu sou temente a Deus. Então, porque eu sou temente a Deus, eu tenho uma postura de quem anda em santidade. Eu tenho que ter uma postura de integridade. Eu tenho que ter uma postura de fidelidade, de pessoa comprometida com o reino de Deus, e aí com a liderança que ele tem levantado nesses dias. Voltando ao caso da mulher, era discípulo dos profetas do Senhor. Alguém temente a Deus, significa dizer que tinha uma visão de honra para com os seus líderes, não que houvesse exigência de Eliseu e nem exigência de outros profetas, porque isso nunca vai achar na Bíblia, mas quem quer a bênção vai atrás dela, quem quer um plantio, uma semeadura, uma colheita grandiosa em si, ele vai atrás das boas sementes, porque ele sabe que isso ele vai deixar de legado. Então vai atrás dos profetas. E aqui então o pouco óleo deixado para os descendentes, pouco óleo, diga pouco óleo. Quando nós olhamos para um pouco óleo, quando você olha para a tua conta no banco e vê que está mais para negativo ou está mais para escassez, às vezes é assim a nossa visão, como a visão daquela viúva. Nós temos a habilidade ou a possibilidade de sermos atraídos mais para o aspecto da miséria e da escassez do que para o milagre de Deus. Vejam isso, queridos, onde os milagres de Deus acontecem, não é num iate, não é num cruzeiro, não é num litoral. Os milagres de Deus acontecem onde tem enormes dificuldades. Então, às vezes nós olhamos para as dificuldades, para o momento da escassez, para a situação que não está indo bem na minha empresa ou na minha casa, parece que as coisas não fluem, não andam, os céus não se abrem, parece que o céu de bronze se estabeleceu como teto da minha casa ou da minha vida, e nós olhamos para essas misérias e essa escassez, e esquecemos que existe alguém dentro de nós. Esquecemos que o óleo santo está em nós, amém, amados? O ungido de Deus está em mim e em você. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva, nós tiramos o olhar da miséria e da escassez e entendemos que o pouco óleo, ele está ali para ser multiplicado e se tornar abundante nas nossas vidas. Vou repetir, se multiplicar e se tornar abundante na minha e na tua vida. É para isso que nós somos chamados, para sermos vistos como diferenciados da terra. E a Bíblia diz, como aqui descrito, esse pouco óleo, ele será por socorro, por livramento, por provisão nas nossas vidas, pelo resto dos nossos dias. Pelo resto dos nossos dias. Elias, quando ele escapou, quando ele fugiu de Jezabel, a Bíblia diz que ele se enfiou numa caverna. O Senhor disse o que está fazendo aí, Elias? Ele estava olhando para a sua miséria. Ele estava olhando para a sua escassez. Mas o Senhor diz, venha para cá, e aí o anjo veio e trouxe pães para ele. Amados, se pessoas não se mobilizarem para nos ajudar, para nos socorrer, o Senhor vai liberar dos céus as milícias celestiais para visitar a minha e a tua casa. Quando eu entendo que eu estou sujeito ao reino de Deus, por eu ser temente a Deus, por ser alguém que vem à igreja do Deus vivo, vem a esse lugar
com fome. Eu venho para esse lugar porque sinto o apetite, ou sinto o aroma da presença de Deus, então eu venho para essa mesa. Quando eu e você temos essa atitude, queridos, isso deve ser multiplicado cada vez mais, isso deve ser aguçado cada vez mais, para que nós não esmoreçamos. Porque se essa mulher e esses filhos tivessem esmorecidos, eles morreriam dentro da casa deles, antes do credor chegar para levá-los. Mas qual foi a atitude da mulher? Buscar o homem de Deus, buscar o profeta. Então, quando você estiver em crise, lembre, essa é a família que Deus colocou você, para você poder ajudar e ser ajudado. Para você entender, eu tenho alguma coisa ou alguma situação para resolver e bem significativa, eu vou buscar conselho aonde? No mundo? Onde vão me enterrar de vez? Busque os profetas, busque os líderes, tenha essa postura. Por quê? Porque nesse profeta e nesse líder, o Senhor tem pelo menos convocado ele para ser alguém que se coloca na brecha, por ser alguém que busca óleo, para poder derramar óleo sobre os seus liderados. Porque quando você está em determinado lugar, você começa a ouvir a respeito de um conselho, de uma direção, você percebe que ou é uma engrenagem seca, ou tem óleo ali sendo derramado. É alguém que vai para o Getsêmani do Senhor, para ser moído naquele lugar, ser prensado naquele lugar, e sair o óleo, para que esse óleo se derrame, ou é alguém distraído, ou é alguém desconectado, ou é alguém alienado do reino de Deus. Então, para eu finalizar, voltando a dizer, que você tome isso como conselho para a sua vida, não só para se preparar para os momentos, quem sabe difíceis que estejam pela frente, ou alguma tragédia que eu venha enfrentar, mas para que eu construa em mim fundamentos dos céus, estruturações dos céus, onde essas situações, elas trarão medo, trarão pavor, trarão desespero, trarão sentimento até de morte, mas o Senhor me sustentará. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quantos conhecem o versículo todos? Quantos estão inseridos nele? Muito pouco, muito pouco. Nós orávamos há pouco ali, antes do culto, e eu estava orando: Senhor, faz lembrar a tua igreja que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e que a porta de entrada do reino é estreita. Então não adianta eu querer entrar com toda a gama de pecados, a gama de negócios, tudo que eu conquistei, tudo isso eu querer levar junto, não, mas eu vou porque eu vou romper aquela porta. A única porta que vai ser rompida é a porta do inferno, que não prevalece contra a igreja do Deus vivo. Mas a porta do reino dos céus, eu tenho que entrar, querido, liso. Por quê? Cheio do óleo, sabe? Passa rápido, porque você está todo untado. Tem óleo derramando de você, dos teus olhos. Tua palavra é como mel que escorre dos meus lábios. É o que nós estávamos cantando agora. Prazer de liberar a palavra de Deus. Seja esse que vai olhar para a sua vida, que vai olhar para os seus descendentes e perceber: eu estou preparando a minha vida para que isso se torne algo que se derrame como semeadura para os meus descendentes receberem e serem abençoados. Amém, queridos? Fique em pé, eu quero orar, pedir ao Senhor que essa semana seja uma semana de ativação na sua vida,
seja uma semana onde você possa dizer: ei, eu não posso entrar no pavor, eu não posso me deixar ser consumido pelo medo, eu não posso ser visitado pelo sopro da morte nos meus ouvidos, porque eu sou alguém que está estruturado no Senhor, eu sou alguém que ainda que eu venha deixar essa terra, como aconteceu com a vida desse homem, a minha família estará amparada, porque a segurança dela é no Senhor, a segurança dela não se encontra nos negócios, a segurança dela não se encontra na formação dessa terra, na cultura dessa terra, a segurança dela está no Senhor. Onde você tem levado a tua família? Onde você tem conduzido a sua família? E a semana, o Senhor ministre na sua vida dessa forma. Amém, queridos? Feche os teus olhos, eu quero orar por você, clamar ao Senhor que efetivamente o teu coração se abra, que os teus olhos se abram para os céus, que você compreenda que essa palavra é mais uma vez o Senhor dizendo: ei filho, venha para mim, ei filha, alimente-se de mim, diz o Senhor. Que essa semana seja uma semana para você dizer: eu não posso andar como uma engrenagem seca, eu preciso do óleo do Senhor. Pai, eu oro que no poder do nome de Jesus, que o teu Santo Espírito seja liberado nesses dias, Pai, de tal forma que cada um desses amados que tem vindo aqui na demonstração de fome e sede pela tua palavra, que efetivamente, meu Deus, as fontes eternas sejam liberadas, e águas em abundância, meu Deus, envolva da planta dos pés ao alto da cabeça cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Pai, que essa semana possam testemunhar uns para os outros quão precioso tem sido o Senhor, testemunhar dos livramentos, testemunhar das conquistas, das visitações do Senhor, das experiências contigo, Senhor, como também haverão de ser modelos, haverão de ser referenciais para os seus filhos, para os seus cônjuges, meu Deus, de alguém conectado contigo, de pessoas comprometidas com o corpo de Cristo na terra, pessoas que andam em fidelidade com o Senhor. Pai, eu clamo, meu Deus, sopra, Pai, na casa de cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, libera da nuvem de glória, derrama sobre as suas vidas, Pai, das águas preciosas, os teus rios possam entrar nas casas desses dias, meu Deus, Pai, e grande seja a alegria do teu povo e a alegria do Senhor nos inundando, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Diga mais uma vez isso.